Bom dia, meninas e meninos. Como vocês estão? Hoje mais um dia em que vamos estudar a Palavra de Deus. É um capítulo muito bonito, particularmente eu gosto muito. Bom dia, Raquel, tudo bem? Não sei se você já acompanha a nossa jornada, nós estamos lendo Gênesis. Nós vamos fazer uma jornada cronológica. Começamos semana passada e hoje nós vamos ler Gênesis 9 e 10. Eu vou fazer alguns comentários. Bom dia, Ana, tudo bem? Vou fazer alguns comentários, algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem aí, eu tento responder. Se não responder hoje, eu respondo amanhã. E eu vou começar então. Eu vou orar primeiro agradecendo a Deus, pedindo para que Ele esteja conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais um final de semana na Tua presença. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado. Queremos Te pedir, ó Pai, para que o Senhor continue conosco durante toda essa semana em nossas tarefas, ó Deus, no que tenhamos que fazer. Muito obrigado também pela Tua palavra, por esta oportunidade de ler, ó Deus, de entender um pouco mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos revele o que o Senhor quiser nos revelar, ó Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Aline, tudo bem? Então, a gente vai começar hoje, pela leitura, nós temos que ler Gênesis 9 e 10. 10 é uma cronologia, né? É uma genealogia, desculpa. E aí eu tenho poucos comentários sobre ela, mas eu achei interessante um box que tem na Bíblia de estudo, e aí eu leio para vocês, mas a gente vai ficar mais no capítulo 9 mesmo, tá bom? Oi, Thaisa, tudo bem? Eu sou a Daiane, não sei se você já nos acompanha. Estamos fazendo a leitura em ordem cronológica. Começamos semana passada e hoje nós estamos em Gênesis 9. Então, eu vou ler o capítulo 9 e depois a gente comenta o que a gente entendeu, tá bom? O pacto que Deus fez com Noé. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens,
e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. E aí aqui a gente chega no capítulo 10, tá? Então, gente, esse capítulo é um capítulo, assim, muito rico, muito cheio de detalhes pra gente prestar atenção. Oi, Bíblia com Arte, tudo bem? Que bom que você tá aqui, Janaína, Gelpresa, Ana. Muito bom dia para vocês, tá? Então, nós estamos estudando Gênesis 9, para quem chegou agora. Então, gente, a primeira coisa que a gente vê aqui, houve o dilúvio, né? As águas do dilúvio tinham diminuído, e aí ele consegue sair aliás, a água cessa, ele solta o corvo, solta a pomba, tem toda uma espera, né? Que demorou mais de 1 ano entre a entrada deles e a saída da arca, demorou mais de 1 ano. Então, nós vimos muitas coisas aqui, né? No capítulo 8. E no capítulo 9, é uma continuação disso, né? Deus já tinha falado aqui, né? Que enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Eu já comentei com vocês, cada Bíblia, ela acaba colocando subtítulos entre os capítulos. Eu tento sempre não dividi-los, mas como o nosso propósito é ler pouco por dia para a gente poder se concentrar e estudar mais aprofundado o capítulo, de vez em quando acontece. Aqui, se nós fôssemos seguir a leitura, nós veríamos que é uma continuidade, né? Aqui há essa separação do pacto, mas a gente já vê aqui que no capítulo 8 mesmo, que Noé oferece um sacrifício para Deus, Deus sente o aroma suave e então ele fala que enquanto durar sementeira, enquanto durar a terra, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E aí aqui ele continua. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a gente vê novamente esse mandamento aqui de Deus, que é um mandamento muito prático, né? Muito prático para a vida. Por quê? Porque a terra precisava ser repovoada, já que tinha acontecido o dilúvio. Então, esse aqui é um mandamento que Deus deu a Adão e Eva, foi na verdade o primeiro, né? Quando ele cria macho e fêmea, tanto do ser humano quanto dos animais. E ele também dá o mesmo mandamento aqui. Então, se a gente para pensar, frutificar, multiplicar é um mandamento de Deus e sempre vai ser, né? Porque ele quis assim. E quando a gente para pensar em como a nossa sociedade está aprovando tantas coisas absurdas, a gente vê o quanto a nossa sociedade caminha da mesma forma que já caminhava na época de Noé,
com tanta maldade, né? E hoje, talvez até pior, porque hoje nós temos muitos mecanismos da medicina para cometer crimes. E aqui eu estou falando justamente da questão do aborto mesmo, né? Imagina, nessa época seria absurdamente impensável você pensar em aborto, porque sempre filhos são bênção de Deus, né? Deus nos deu essa capacidade de multiplicar e de uma forma tão linda, né? Que é a mulher gerando uma criança. E aqui a gente vê quando a gente... Eu tenho 2 filhos, né? Graças a Deus a minha gravidez foi relativamente tranquila, só no final que eu tive líquido baixo e tal. Mas a gente vê que, assim, com 1 mês você já sente o coraçãozinho da criança bater. E aí a gente vem hoje em dia defender algumas coisas em nome de outros pecados, né? Para justificar alguns pecados ou de repente para tentar consertar alguns pecados, a gente joga outro pecado em cima, né? Recentemente a gente viu aquele caso absurdo, horrendo, criminoso daquela menina que que engravidou aos 10 anos do seu tio. E a criança já estava o bebê já tinha 6 meses e ela teve o aborto. Foi assim, foi um caso, é horrível a gente falar disso, mas a gente não pode se calar em algumas coisas, porque a gente viu muito erro dos 2 lados, tanto os crentes defendendo que não deveria haver o aborto, mas não fez isso com amor, não fez isso pensando que isso também seria que o aborto prejudicaria aquela criança que estava grávida também, né? E o outro lado da esquerda a gente não precisa nem falar, né? As pessoas comemorando quando a criança saiu, já tendo sofrido o aborto. Então, gente, é uma coisa tão horrível, tão pecaminosa. Exatamente, porque assim, aqui a gente já vê que Deus fala sobre a pena de morte, né? E daqui a pouco a gente vai falar disso. Ele fala que no sangue está a vida, que a gente pode comer os animais, mas que a gente tem que respeitar né, o sangue. E ele proíbe o assassinato, porque nós somos a imagem e semelhança dele, mas nós não temos o poder da vida como ele tem. Então a gente não tem direito algum de tirar a vida. E isso não importa qual vida. Não importa se é uma vida de 100 anos, como a gente ouviu nessa época da pandemia, as pessoas às vezes não falavam abertamente, mas assim, é velho, né? Tipo, já viveu. Lá na Itália, né, a gente vendo o velhinho, o médico tem que fazer uma escolha e ele opta, lógico, né, pela pessoa mais jovem, mas olha a dor de um velhinho morrer sem conseguir respirar, que é uma coisa tão básica do ser humano, né? Então qualquer vida importa, e ali, óbvio, né, claro, não foi um assassinato, foi uma escolha que infelizmente a Itália teve que fazer em muitos momentos e nós ainda corremos esse risco sempre, enquanto não acabar a pandemia, né? Por conta dos leitos de UTI. Mas a vida, só quem pode tirar é Deus. E aí a gente para começar a aceitar discursos de que o aborto tem que ser legalizado, de que primeiro a gente começa assim mesmo, né? Não, são as vítimas de estupro, depois são os fetos que não têm condições de se desenvolver, e a gente vê milagres por aí. A gente vê casos em que os médicos falaram que não tinha jeito e a mãe continuou com a gravidez e a criança sobreviveu. Infelizmente, a gente vê que países europeus estão optando por fazer aborto de crianças que têm, quando a criança percebe, quando os pais, os médicos percebem que a criança vai ter algum problema físico ou algum problema mental, chega a síndrome de Down. A abortar porque a criança vai ter síndrome de Down. Então, olha a que ponto a gente chega, né? Nessa época, nem existia todo esse conhecimento. Hoje em dia, a gente usa o conhecimento da medicina para decidir quem vive e quem morre. A gente se faz de Deus,
muito com conhecimento. Uma coisa que é para ser usada para o bem tem sido usada para o mal. Então, assim, esse tema é muito, e é verdade, Vaninha, cauteriza nossa mente achando que é certo abortar, mas os padrões bíblicos o aborto é pecado. É, e assim, gente, com todo respeito àquela menina e com toda a humildade, porque eu tenho uma menina em casa e eu me coloquei muito no lugar da família, né, sobre o que fazer. É uma coisa horrível, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? E o que que acontece? Essa menina de 10 anos, ela não é inocente. Infelizmente, gente, roubaram a inocência daquela menina. E, e essa menina, ela vai lembrar do que aconteceu com ela. Então, infelizmente, ela vai lembrar que mataram uma criança dentro dela. Quando a criança já estava com... O bebê já tinha 6 meses. Não é uma decisão fácil, mas de um pecado, que foi aquele pecado horrível daquele homem, surgiu outro pecado, que foi matar uma criança inocente. E quais as sequelas para essa criança que hoje vive sabendo que houve aquilo? Talvez para ela, nesse momento, a gente não tem nem noção do que passa na cabeça dela, né? E aí vem gente comemorar como se fosse uma coisa maravilhosa você fazer isso. E eu nem vou citar aqui o caso da escolha das mulheres que saem, que têm, né, as suas vidas do jeito que quiserem, aí de repente engravidam, e sob a justificativa que o homem pode escolher, né, porque o homem sai, engravida e aborta. Não tem essa. A mulher é responsável pelo seu corpo, sim, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, à medida que ela escolheu correr esse risco de engravidar, e pode muitas vezes, né, não é casada e tal, e aí quer abortar porque o corpo é dela. Olha que ponto a gente chegou de pensar que isso daí vai ser legal um dia, porque já é legal em alguns países. Então, gente, a gente precisa parar para pensar e não pode se calar mesmo, né? Agora, a gente tem que sempre pensar em defender isso em amor, né? A gente precisa pensar na pessoa também, a gente precisa, no caso dessa menina, que nem escolha teve, né? Porque tão pequena, escolheram por ela, mas a gente precisa fazer isso em amor, só que nunca se calar diante desse mundo cruel, né? Então aqui, continuando o texto, a gente também vê o seguinte, que fala assim, né? E será o vosso temor e o vosso favor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Quando eu li, gente, eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque olha o cuidado de Deus. Eu jamais, né, teria pensado nesse cuidado. Porque quando os animais saíram da arca junto com Noé e a sua família, a gente sabe que a maioria dos animais, eles se reproduzem muito mais rápido e têm filhotes mais rápidos do que a gente, né? A gestação dura menos. Então, eles se multiplicariam muito mais rápido do que o ser humano. Então, olha o cuidado de Deus ao falar aqui que os animais, que ele coloca temor nos animais com relação ao homem, né? E se a gente vê, a gente sabe de animais que atacam os homens e tal, mas eles atacam por medo. Diferente do homem que ataca por diversos motivos, né? Mas os animais, eles atacam por medo. Então, muitas vezes a gente fala, né? Olha, não deixa o cachorro saber que você tá com medo, porque daí ele vai, né? Mas, na verdade, o cachorro, ele tá com medo quando ele ataca. Isso todos os animais. Então, olha o cuidado de Deus, meio para tentar afastar mesmo os animais do homem. E os animais, a gente vê hoje, gente, tá tendo tantos incêndios aí, né, no Pantanal. A gente vê animais se achegando à cidade, mas por quê? Porque o seu habitat está sendo destruído. Então, vai cercando o animal de modo que ele venha. Mas se depender do animal, ele nunca vai. Dificilmente ele vai querer habitar com o ser humano, né? Tirando esses domesticados já. Mas a gente vê aqui o temor e a gente vê o cuidado de Deus com relação à humanidade e à sua criação. Cada coisa tem o seu lugar. Cada ser tem o seu papel diante da criação, né? E
E aí aqui, uma outra questão também é que até Noé, Deus tinha dado lá ervas, né, para Adão e Eva se alimentarem. A gente sabe que houve o sacrifício quando Adão e Eva pecam, que há o sacrifício dos animais, porque Deus veste Adão e Eva com túnica, com peles, né? Mas aqui, depois do dilúvio, é que Deus realmente permite que o ser humano possa comer de toda a carne. E aqui está falando, ó, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Há um tempo atrás, nós fizemos um estudo sobre o reino dos animais. E ali, nós descobrimos que nós podemos comer sim animais. Não existe nada que fale que a gente não possa comer. Existem pessoas que acham que não podem comer certos tipos de animais. Nós vamos ver lá mais pra frente porque que os judeus não comem carne de porco, por que isso aconteceu, né? Enfim, só que a gente vê que Deus deu aqui os animais para que a gente coma. E a gente tem que lembrar o seguinte, cada cultura tem, né, cada país tem a sua cultura. O que pra gente aqui é muito absurdo, de repente pra China não é. E não é porque pra China, e não é porque pra gente aqui é absurdo culturalmente que a China tá errada, por exemplo. Né? A gente ouviu falar muito, né, dessa questão da pandemia, daquele animalzinho que eu esqueci o nome, muita gente colocando a culpa, né, falando que aconteceu por conta disso, porque eles comem muitas coisas diferentes e tal. Mas o bem da verdade é que, assim, o Brasil, a gente nunca passou por um período de guerra onde a gente não tivesse o que comer, né? Infelizmente, a gente vive, existem estados que são regiões que têm muita pobreza e que existe a fome, sim. Infelizmente, a fome está voltando. Ela tinha sido praticamente erradicada um tempo e ela está voltando. Mas existem muitos países que comem muitas coisas diferentes por conta de guerra mesmo. Infelizmente, no Brasil como um todo, a gente tem uma abundância de alimento e muitas vezes há até o desperdício do alimento, né? Então a gente precisa parar para pensar que às vezes o que é absurdo pra gente não é absurdo. Vou falar uma questão bem polêmica que assim, jamais eu comeria, mas a questão dos cachorros que tanto as pessoas falam, né? Pra cá, a gente ouvir uma notícia de que alguém comeu cachorro é muito absurdo. É horrível, né? Agora, na Índia, você comer uma vaca é um sacrilégio. Você está cometendo, eles não têm eles não falam de pecado, né, na religião deles, mas assim, não pode, porque lá a vaca é tida como um deus. Então, essas questões são culturais. A gente não pode, de repente, tratar algumas coisas que são nossa cultura, e aí cai de novo vários tipos de pecado que, assim, culturalmente são aceitos, então deixam de ser pecado. E algumas coisas que não são pecados, praticamente acabam sendo, né? É claro que a gente sabe que existe uma pirâmide alimentar, que a gente tem que se alimentar um pouquinho de cada coisa, que existe uma porção adequada. Tem tudo isso para a gente ter uma alimentação saudável e um corpo saudável. Mas não significa que a carne precisa estar fora do da nossa pirâmide alimentar, tá bom? Agora também tem o seguinte, a gente não pode esquecer que a gente não deve procurar escandalizar o nosso irmão. Então, por exemplo, eu estou com um irmão, né? Eu estou com um casal de adventistas, por exemplo, que não comem carne de porco, não comem presunto. Poxa, eu chamo eles para minha casa e vou oferecer um banquete cheio de carne, né? Vou oferecer linguiça, vou oferecer um churrasco, vou oferecer linguiça para eles. Não, poxa, é uma forma de respeito ao que eles têm. Lá em Romanos 14, a gente já até leu sobre isso no estudo sobre o reino dos animais. Se você sabe que comer vai escandalizar o seu irmão, então não coma. Você não precisa fazer isso na frente dele, né? A gente não precisa escandalizar o outro. Não significa que você vai deixar de comer por causa dele, mas é uma questão de respeito, porque tudo tem que ser feito com amor,
né? Da mesma forma, existe o contrário. O seu irmão, que já passou casos, né? Em que uma vez nós estávamos na praia e um conhecido nosso, o meu irmão pegou um petisco de camarão e ele na hora falou para a esposa dele: Nossa, você quer camarão? E aí ela respondeu, né? Não, eu quero ir para o céu. Então, assim, um total desrespeito na frente do meu irmão, porque eles não comem camarão e aí eles colocaram dessa forma, como se meu irmão não fosse para o céu porque ele estava comendo camarão. Então, isso também é um desrespeito, né? E a gente precisa amadurecer na fé. Se você tem fé, se você acredita que você não deve comer, então não coma, porque o que provém da dúvida é pecado, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, porque a gente vai entrar na questão do vinho, tá? Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. Aí continua aqui, e aí vem uma parte que assim, eu particularmente não lembrava dessa parte, eu achei muito interessante e assim, caberia uma outra live aqui para a gente realmente discutir, para a gente conversar com alguém sobre isso, que é a questão da pena de morte. Aqui, Deus deixa muito claro, né? E certamente requererei o vosso sangue e o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, gente, hoje em dia um outro debate muito grande aqui no Brasil é a questão da pena de morte, né? Porque tem gente que defende acirradamente a pena de morte e tem gente que acha um absurdo. Nós precisamos, quando a gente vai defender alguma coisa, eu costumo nem entrar em debates assim. Por quê? Eu não tenho conhecimento teórico, eu não tenho conhecimento sobre a sociedade, sobre as leis, né? Tem tanta coisa que envolve alguns assuntos, então eu não entro em debate. Embora a gente tenha que procurar saber se posicionar e defender à luz da Bíblia, e não ao nosso, simplesmente à nossa vontade, né? E aqui a pena de morte, quando a gente para pensar que, na verdade, a pena de morte, quando Deus fala aqui, né, que vai requerer o sangue, é porque, na verdade, uma pessoa escolheu pecar, uma pessoa escolheu matar a outra, né? E aí aqui fala que se essa pessoa matar, o sangue dessa pessoa que matou vai ser requerido. Agora, aqui a gente sabe, lá em Caim e Abel, a gente sabe que quando Caim matou Abel, o sangue dele, a terra, né, começou a gemer por conta do sangue que foi derramado. O pecado, ele vai fazer isso sempre, né? Depois a gente até vai ver as leis que falam, né? As leis que começaram a organizar a sociedade, o povo hebreu, a gente vai ver as leis mais detalhadamente, mas aqui, independente de estar falando que, não, tem que matar o homem que matou, a questão é que assim, o sangue que foi derramado porque essa pessoa matou, esse sangue vai ser requerido e foi, como qualquer pecado é requerido, né? E quem foi que pagou o preço de todos os pecados? Foi Jesus, né? Então aqui a gente vê que o pecado, ele sempre vai ser punido por Deus mesmo, né? Mas mais para frente a gente vai ver como fica essa questão da pena de morte. Agora, em uma sociedade que precisava ser organizada, porque ali, gente, existiam já povos bárbaros, povos que faziam muitas maldades, atrocidades, e a gente sabe que tanto essa época como hoje, existe gente que gosta de matar, né? Muitas vezes usa do seu poder para justificar o gosto que tem por matar. Uma coisa é você se defender em uma guerra, né? A guerra é horrível, né? Mas infelizmente pode acontecer. Você se defender em legítima defesa.
você matar em legítima defesa. Existem muitos casos, né? Agora, a gente sabe também que tem gente que gosta de matar. Inclusive, quem deveria defender a humanidade gosta de matar, né? Então, e eu aqui não estou falando só dos ladrões, né, dos bandidos. Infelizmente, a gente também tem policial que sente gosto por matar. Não é simplesmente porque, não, precisou defender, precisou, ele reagiu não, matou. Muitas vezes acredita assim que, bandido bom é bandido morto mesmo e vai matar. Só que a gente tem uma sociedade, a gente deveria ter, na verdade, né, uma sociedade que castigasse essas pessoas. E a gente vai ver aqui depois, né, eu até fiz um card sobre as 3 instituições que Deus cria, que é a família, a igreja e o Estado, justamente para a organização da sociedade. Então, hoje, da mesma forma que nós somos muito avançados na medicina, poxa, nós somos muito avançados em leis também. O problema do Brasil, principalmente, não é a lei, o problema é a aplicação dessa lei, né? Que não acontece. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. E aí, aqui uma outra questão também, né? Que eu amo. Até fiz uma ilustração e pintei uma outra ilustração da Bíblia, que é a questão do arco-íris, né? A aliança, eu não sabia o significado, e aliança significa corte, que tem a ver justamente com o corte do sacrifício, né? Então, a gente sabe que o sacrifício que realmente nos traz a paz foi o sacrifício de Jesus na cruz. E tudo o que acontece aqui com relação ao sacrifício são símbolos que vão nos levar ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, a gente precisa sempre lembrar isso. Essa aliança que Deus faz através do arco-íris é muito lindo. E aí eu até coloquei aqui, algumas questões com relação ao arco-íris mesmo. Primeiro que o arco-íris, ele possui 7 cores, né? Que são as cores que estão na atmosfera e tal. Essa parte da ciência é linda, mas a parte mais linda é saber que Deus usa uma coisa que é vista por todo mundo para nos fazer lembrar de que ele tem essa aliança de não destruir mais o ser humano através do dilúvio. E isso é maravilhoso. E também o arco-íris, ele nos lembra de uma passagem lá em 1 Pedro 4,10, que é muito linda, inclusive os jovens da minha igreja utilizam esse versículo, o nome do grupo de jovens é Multiforme, que fala sobre a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí, novamente, a gente precisa parar para pensar e defender o que está escrito na Bíblia. Por quê? Hoje, o símbolo do arco-íris é o símbolo de um movimento que procura não ser aceito em amor pelas pessoas, mas empurrar goela abaixo as suas escolhas de vida, as suas escolhas sexuais. Toda vez que eu vejo um arco-íris com esse símbolo, eu lembro que, na verdade, esse símbolo está sendo utilizado de maneira... Ele foi praticamente usurpado do verdadeiro símbolo. O símbolo daqui, o símbolo do arco-íris, é que realmente a graça de Deus ela é múltipla. Existem múltiplas formas da graça de Deus. A graça de Deus ela é revelada de diversas maneiras. Mas jamais a graça de Deus vai ser... A graça de Deus vai ser essa aliança com o pecado. Não é porque Deus, em sua graça, ele distribui a sua graça de múltiplas formas, jamais uma dessas formas vai ser conivente com o pecado, né? Existem muitas lives, muitas palestras sobre essa questão da homossexualidade de maneira séria, né? Não fica falando que está possuído. Não, a gente sabe que tem muitas questões envolvidas com relação à homossexualidade. Mas a gente precisa sempre pensar que o plano de Deus era assim, macho e fêmea, só que esse mundo está totalmente
desvirtuado. Existem muitos problemas com relação à família, que depois a gente vai ver aqui, né? A questão da instituição da família, coisas que acontecem que levam. Então, tem muita coisa. Só que a gente não pode esquecer que a graça ser multiforme não significa que ela vai conversar com o pecado. Justamente o contrário. A graça ela vai abarcar ela vai abarcar todos, na verdade. Mas nós precisamos estar dispostos a abandonar o nosso pecado para viver a graça de Deus em abundância e não conviver com ele, né? Qual versículo que eu citei de João? Coloca, Vaninha, de novo uma outra pergunta para eu lembrar de que eu falei de João, porque eu falei de Pedro, mas não lembro de ter falado de João. Falei de Romanos, tá? Romanos 14, mas João eu não lembro de ter citado não, tá? Me situa aí, fazendo favor, que daí talvez eu lembre. Aí a gente também pode pensar no arco-íris como uma ponte, porque ele é uma ponte, né? E quem é a nossa ponte hoje? A nossa ponte é Jesus, porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, novamente, a gente vê a todo momento símbolos que nos levam a Jesus. Multiforme, não é João não, viu, minha linda? É 1 Pedro 4,10, tá bom? Que fala sobre a multiforme graça de Deus. Então, a gente vê a todo momento esses símbolos que nos levam a Jesus, tá? Uma outra questão que a gente pode aplicar na nossa vida, e eu gosto de fazer isso sempre quando o arco-íris está no céu, assim, eu paro realmente para contemplar, levo as crianças, criança ama ver arco-íris, né? E aí, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: da mesma forma como Deus fala aqui, que enquanto a terra durar, vai haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão, as nossas lutas também são assim, né? Nada vai ser para sempre. Nem os nossos períodos de bonança e nem os nossos períodos de luta. A gente vai viver nessa constante mudança, porque tudo passa, né? E aí, a gente precisa lembrar que diante das tempestades da nossa vida, o arco-íris vai surgir. Uma hora ele vai surgir. A gente precisa ter fé de que esse arco-íris da nossa vida vai surgir novamente, né? E nos períodos de bonança, a gente também precisa lembrar disso, que a chuva é importante. Os meus filhos às vezes reclamam, né? Ai, nossa, não gosto de chuva, né? Porque daí não pode sair no quintal, não pode brincar e tal. E eu sempre procuro mostrar para eles, olha, mas a chuva é importante, a chuva traz água, molha as plantinhas, a gente precisa da chuva, senão o ar fica seco. Então a gente não pode viver nessa dualidade de que não, eu só quero o bom, eu só quero isso. Nós, seres humanos, precisamos passar por isso, né? A gente só vai crescer na adversidade mesmo. Então, por mais que eu tô falando assim, do fundo do meu coração mesmo, é claro que ninguém quer passar por luta. Se eu pudesse escolher, é lógico que eu vou sempre pedir para Deus, nessa pandemia mesmo. Todos os dias eu oro para Deus me proteger minha família, porque eu não quero passar, né? Que a gente saiba, graças a Deus, até agora ninguém pegou. E eu vou continuar orando para que a gente não pegue. Mas, se Deus quiser permitir que alguma tempestade na minha vida chegue, e ela já chegou em várias vezes, e eu confesso que algumas vezes eu duvidei da palavra de Deus e esqueci que o arco-íris viria novamente, eu pequei, né? Eu duvidei de Deus, eu me afastei de Deus, e isso é horrível, né? A gente só querer Deus na parte boa e na parte ruim a gente abandonar porque não acredita que Ele está conosco, né? Então, que Deus me perdoe pelas vezes em que me afastei e que nas próximas tempestades eu não me afaste em nome de Jesus. E também oro por vocês que estão aqui, que a gente se mantenha firme diante das tempestades para esperar o arco-íris, tá? Então, aqui eu fiz um card, antes da gente chegar na parte do vinho, que fala, né, que Deus instituiu a família, instituiu a igreja e instituiu o Estado. Por quê? São formas de organizar e cada um tem a sua responsabilidade. O que está acontecendo no mundo hoje em dia? Um querendo pegar o lugar do outro. A família muitas vezes se abstém
de decisões, da educação dos filhos, do momento de ficar com eles, se abstém de várias decisões, inclusive de ter essas crianças, né? Se abstém disso, abortam, abandonam. Existem muitos problemas relacionados à nossa família, às nossas famílias. A igreja também tem feito um papel que não é o dela. É se envolvendo na política, é querendo poder econômico, é fazendo coisas que não cabe a ela fazer, né? E o Estado também tem feito isso. Ele tem tentado ocupar o lugar da família, ele tem tentado destruir a igreja, ele tem tentado fazer coisas que não cabe a ele fazer, né? E cada um aqui tem a sua responsabilidade, né? A família é a instituição primeira. Não adianta nada a gente querer ser um ótimo membro na igreja, fazer todas as coisas lá, né? Ter vários cargos, ser uma bênção lá se a gente não for bênção para nossa família aqui. Eu estava conversando com a minha líder de ministério infantil e eu falei, que é minha amiga linda, né, Vanessa? Eu falei, Vanessa, olha, em primeiro lugar vem a Carol e o Gui, porque é a Carol e o Gui que Deus me deu diretamente. Então não adianta nada eu ficar lá, e no sábado eu fui servir o Ministério Infantil, né? Mas não adiantaria nada eu ficar lá o tempo todo, servir o Ministério Infantil, servir as crianças, filhos dos outros e abandonar os meus aqui. Então, o meu ministério, em primeiro lugar, é a minha família, porque foi Deus que me deu ela. Ela é o nosso principal. Todo mundo tem um reino para governar, né? Todo mundo. A gente tem o reino da nossa vida que a gente precisa deixar nas mãos de Deus para que Ele governe, e a gente precisa administrar o que Deus tem nos dado. A família é o primeiro bem que Ele nos deu. Então, filhos têm sido peso. Imagina, eu até vi um texto muito interessante de um Papai Pop, ele é bem famoso assim no Instagram, que ele escreve bem assim, não tenha filhos. Porque ele fala que nas palestras dele, muitos pais chegam para ele e falam, nossa, mas olha, como que eu consigo conciliar a minha vida pessoal com a criação dos meus filhos? Porque eu tenho que ir para academia, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E aí ele é bem enfático no texto e fala, olha, se você não consegue abdicar da sua vida, né, se você acha que ir à academia é muito importante, que ter a sua vida, que sair com seus amigos é muito importante, é simples, não tenha filhos. E é isso mesmo. Não tem como, principalmente quando os filhos são pequenos, né? Depois que eles crescem é outra coisa. Mas, e quando eu digo crescer, é crescer, né, adulto. Porque adolescente precisa tanto da nossa atenção, ou até mais do que as crianças. E a gente tá vendo aí quanto perigo ronda os adolescentes, porque eles estão largados. Porque eu, como professora, sei, gente, que quando a criança é pequena, tem todo aquele cuidado de não deixar sozinho, porque pode se machucar, de não sei o que, né, e tal, e cercar. Quando a criança já consegue, assim, fazer comida e tal, simplesmente abandona. E abandona não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque assim, eu vou passear, vou levar sua irmã para passear, você não quer ir? Não, tudo bem. Não, tem que levar, tem que insistir. Porque querendo ou não, por mais que ele fale que ele quer ficar sozinho, na verdade, muitas vezes, o que ele quer é que alguém fale para ele, não, você vai vir. Sabe aquele mico que as pessoas falam que o adolescente paga quando a mãe vai levar na escola e tal? O adolescente quer sim que tenha esse mico. E eu tô falando enquanto professora porque às vezes eu vou lá, abraço, brinco, né, com eles, quando eu dou aula para adolescente, falo, vem aqui que eu te coisinha gostosa de mamãe e tal. No começo eles ficam, nossa, você é muito louca. E depois eles querem isso, eles sentem falta desse afeto, né? Eles sentem falta desse carinho, dessa coisa da gente, porque eles não são adultos, gente. A gente que é adulto precisa de amor, precisa de carinho, de atenção, que dirá um adolescente que tá super perdido nos seus pensamentos, que é natural da adolescência. Então a gente não pode deixar o nosso papel nunca, principalmente quando chega nessa fase de adolescência que a gente vê que tá um perigo, que tá horrível aí. Se a gente não cuida, outra pessoa vai cuidar. E muitas vezes essa outra pessoa vai cuidar de um jeito que não tem a ver com a palavra de Deus. Isso a gente pode ter certeza. Onde a família não entra, o Estado vai entrar e vai trabalhar da forma que ele quiser.
Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, tá? Exatamente, Deus, família, trabalho, exatamente. Isso mesmo, Kelly, também acredito nisso, tá? E aí aqui chega a questão do pecado de Noé. E olha como a Bíblia, como Deus é maravilhoso. Na última live eu falei, né, que a gente vai ver que as histórias que acontecem na Bíblia, elas não têm só a parte do vencedor, ela não tem só a parte boa do ser humano. Não, muitas vezes ela tem a parte que mostra o ser humano pecando mesmo. E para quê? E por que Deus quis deixar isso? Para mostrar que todo mundo peca mesmo, né? Agora, todo mundo pecar não significa que você pode pecar. Ah, não, então tudo bem, já que todo mundo peca, eu vou continuar pecando. Não. O nosso alvo sempre tem que ser a vontade de Deus. Às vezes a gente vai pecar, a gente vai pedir perdão, vai se arrepender e vai tentar não fazer aquilo novamente. Agora, a Bíblia não coloca em momento algum o ser humano como perfeito. Nem Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E isso acontece aqui com Noé também. E é muito interessante porque, assim, Noé, ele se embebeda. Então, aqui eu até fiz um card sobre essa questão do vinho. Tem muita gente que acredita que beber qualquer tipo de bebida alcoólica é pecado. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que o pecado está na embriaguez, que é o quê? Que é o excesso daquilo que você está fazendo. Assim como a glutonaria. Porque muitas vezes algumas vertentes, né, que não bebem de jeito nenhum, que acreditam que qualquer bebida alcoólica é pecado, elas não param para pensar que no mesmo texto que fala da embriaguez, fala da glutonaria. E o que é a glutonaria? É você comer demais. Então, às vezes a gente tá num churrasco, às vezes a gente tá em uma festa, a gente sai até falando, né? Nossa, meu Deus do céu, tenho comida aqui para 3 dias, tenho até que soltar a calça. Isso também é pecado. Para pensar, enquanto tem tanta gente passando fome, a gente tá comendo com os olhos, a gente não precisava comer tudo aquilo. Infelizmente, a gente come com os olhos. Por exemplo, quando a gente vai em um rodízio de pizza, o que a gente faz? Tem gente que come só a parte que tem lá, né, o recheio e joga a massa fora e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. Então, assim, isso também é pecado. Porque além de não fazer bem para o nosso corpo, a gente desperdiça muitas vezes alimento, né? A gente fica, o nosso corpo sendo carne, ele vai querer carne mesmo, ele vai querer comer, vai querer comer, só que isso não faz bem. A mesma coisa é a embriaguez. Então, a gente vê alguns versículos aqui, que em primeiro lugar, tem gente que fala que o vinho naquela época, na verdade, era um suco de uva. Não, o vinho, ele tem um teor alcoólico por conta da fermentação. E aqui a gente vê que ele plantou uma vinha, e ele bebeu do vinho que ele fez e ele se embebedou. Então, a gente vê que esse vinho aqui, ele já tinha, sim, teor alcoólico, né? E o problema não estaria nele ter bebido o vinho, mas o problema é que ele se embriagou. Ele bebeu mais do que ele precisava beber. Então, a gente vê aqui em Provérbios 23:31, fala sobre a questão da embriaguez. Quando Jesus transforma a água em vinho, eu achei bem interessante. A palavra que se usa para vinho é a palavra oinos, que é fermentado. Então, quando a gente vê que Jesus transformou a água em vinho, é o vinho da melhor qualidade. E esse vinho da melhor qualidade era um vinho fermentado. Isso não significa que a pessoa tinha que sair bebendo até se embriagar. Porque, gente, a nossa vida tem que ter controle, a gente tem que ter domínio próprio. Não é o vinho que tem que dominar a gente. Então, em momento algum fala que é pecado você tomar vinho, mas alerta você para esse perigo. Infelizmente, hoje as pessoas vão para bar com o pretexto de conversar com seu amigo, né, de espairecer, e precisa beber. Da mesma forma que você vai conversar, você pode conversar com um suco de laranja, por exemplo.
Agora, mesmo que você tome um cálice de vinho, isso não é pecado. A grande questão é que as pessoas hoje transformaram a bebida no centro das suas festas, no centro da sua convivência. Tanto que tem gente que fala, não, se eu não bebo eu fico chato. Você tem que ter o seu valor independente do seu estado alcoolizado ou não. O seu valor não está, a sua graça, a sua maneira de se divertir não pode estar no álcool, mas sim em você. Você tem que encontrar o seu valor nisso. Você tem que encontrar o valor do outro, não porque ele está bebendo com você, mas porque você gosta da companhia do outro, né? Infelizmente, a gente vê que algumas festas são regadas a quê? A primeira coisa que a pessoa quer é passar nesses lugares aí, que eu esqueci o nome, que vende bebida, enche o carrinho, compra um monte e acabou. Tendo isso, acabou. Muitas vezes tem criança no meio, mas não pensa na comida da criança, não pensa em nada. Colocou lá uma música, e tem muita bebida, é isso que é a festa para eles. E aí, a gente precisa parar para pensar nisso. A vida com Cristo é uma vida de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio. E uma outra coisa que é interessante aqui é a questão da nudez, né? Poxa, a nudez em Adão e Eva já tinha sido coberta. E hoje a gente vê uma nudez, a gente vê a todo momento assim, é muito natural, né? Existem praias, na televisão, qualquer filme tem atrizes e atores nus, de tão banalizado que tá isso, né? Infelizmente, aquele ator Pedro Cardoso, se eu não me engano, ele participava, não sei se ainda participa, de um movimento que fala sobre ser contra a nudez na questão artística. Por quê? Ele fala que, por exemplo, a Paola Oliveira, uma mulher muito bonita, muito boa atriz, muito profissional. Só que se no meio do teatro ou no meio da novela, sei lá, ela fica nua, deixa de ser atriz, porque na verdade o que vai fazer com que as pessoas assistam é a nudez dela. Então todo o valor profissional dela se encerra naquela nudez. Então ele defende que qualquer obra artística não precisa da nudez, porque você pode mostrar, pode até ser uma cena, né? A gente vê, existem cenas em que precisa, de repente, né? Até cenas de guerra, às vezes, a pessoa fica nua, os judeus ficavam nus e tal, mas tem como você mostrar isso artisticamente sem expor o corpo da pessoa. Só que hoje em dia é muito natural você expor, né? Muito pelo contrário, a exposição hoje é motivo de orgulho. E não é o que a gente vê aqui com Deus. É uma coisa íntima, é uma coisa entre a pessoa, né? Então a gente precisa tomar cuidado com todos esses valores que a gente vê. Filmes que a gente assiste que é natural a pessoa ficar do nada, às vezes não tem nem porquê. E a pessoa lá aparece pelada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é uma questão de ser moralista ou não, mas é uma questão de tratar o corpo com o tempo do Espírito Santo mesmo, tá bom? Então, gente, então para terminar, a gente vê, né, nesse capítulo, Deus multiplicando a vida, ele sustentando a vida quando ele toma conta lá e fala que os animais não vão ultrapassar os homens, né, em termos de repente, eles não conseguirem se multiplicar na mesma velocidade que os animais, protegendo a vida, inclusive com um governo humano que infelizmente vai ter pecado, vai ser pecaminoso, lógico que porque nenhum governo, gente, nenhum, pode ser o governo que está hoje, pode ser o governo que vai estar amanhã, nenhum governo vai ser perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Ainda que a pessoa seja uma pessoa temente a Deus verdadeiramente e mostra isso com a sua vida e não somente com palavras e versículos, como a gente vê alguns governantes fazendo, né? Porque é muito fácil você colocar lá e a verdade vos libertará, mas até que ponto a verdade libertou essa pessoa? Versículo qualquer um pode usar. Agora, e a maneira como a pessoa vive, né? Então, o governo ele vai ter problemas, seja de direita ou de esquerda. Por quê? Porque ele não tem como centro Deus e os valores que Deus nos dá. E cada dia mais vai ser menos, porque lembra a história do Estado laico, né? Que já é um direito. E essa história de o Estado ser laico é retirar Deus. Quando a gente retira Deus, a gente retira os valores de Deus.
E aí fica o valor do homem, que muda, que é passível de mudança, né? Mas mesmo assim, Deus coloca a instituição, o governo, como uma forma de organizar a sociedade, né? Agora, o problema não está nas leis, o problema está no coração do homem que não cumpre as leis corretamente, que é injusto, né? A gente vê uma justiça que favorece uns em detrimento de outros. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, tá? A gente viu a questão das instituições e de desfrutar a vida sem o dilúvio, que foi o que Deus nos prometeu, tá bom? Depois, gente, aqui no capítulo 10, são os povos que surgem com os filhos de Noé. E aí aqui eu achei bem interessante que, assim, segundo essa Bíblia aqui, os hebreus, os caldeus, assírios, persas e arameus, que são os sírios, eles vieram de Sem. De Cã vieram os cananeus, egípcios, filisteus, heteus e amorreus. E de Jafé, os gregos, os trácios e os citas. Alguns são até bem conhecidos da gente, né? Os egípcios a gente ouve bastante falar, os assírios, os persas a gente ouve bastante falar na história, quando a gente tá na escola, né? Os gregos e outros a gente não ouve muito. Mas é interessante a gente ver que realmente a Bíblia ela vai mostrando a história da humanidade, né? E isso é maravilhoso, tá? Ela é muito real, ela é muito viva. E glória a Deus por isso. E por ela ser tão viva, porque aqui é a palavra de Deus pra gente, a gente precisa colocá-la em prática, entender e colocá-la em prática. Amém? Então, vou orar agradecendo. Eu acho que tá até perto de encerrar. Se cair a live, vocês já sabem que foi pelo tempo, tá bom? Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, ó Pai. Que a gente continue nesse caminho, aprendendo sobre a tua palavra, ó Deus, sendo confrontada pela tua palavra, para que realmente haja mudança em nossas vidas através do teu Espírito Santo, ó Pai. Que a tua palavra inflame os nossos corações de modo que a gente não esqueça, ó Deus, dos nossos valores dados pelo Senhor, que a gente não esqueça na hora de se posicionar diante dessa sociedade cruel, que tanto tem defendido coisas horríveis, ó Deus, e tem vivenciado coisas horríveis como se fossem boas, ó Pai. Muito obrigado pela tua palavra, nos dê um bom dia, ó Deus, de trabalho, um bom dia fazendo as coisas que o Senhor nos manda, ó Pai, cuidando da nossa família em primeiro lugar. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Muito obrigada por vocês. Então, qualquer coisa, comentem lá no Telegram, tá bom? Não esquece de compartilhar, mandar o coraçãozinho, porque o que vocês comentam agora não fica salva na live. Então, depois que eu salvar, se vocês puderem voltar e comentar, pode deixar dúvida, pode comentar o que vocês quiserem, tá bom? E compartilhar, por favor, que isso ajuda no Instagram mostrar para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar junto com a gente, tá bom? Obrigada e Deus abençoe.